Amém? Amém. Boa noite. O Felipe já deu as palavras aí de boas-vindas, mas eu gostaria também de, como pastora, dizer que estou muito feliz por essa 14ª edição do Congresso Atitude. Estamos vivendo tempos mesmo de guerra, né? Guerra espiritual, e é uma guerra que não é vencida com luta, né, de carne e sangue, mas é uma guerra, a nossa luta é contra as forças do mal no mundo espiritual. E hoje à tarde eu tive a honra, o prazer de ter uma mesa, uma conversa com essa mulher incrível. Eu vou chamar ela aqui já, né, que eu vou deixar ela mesmo se apresentar, falar dela. Vem aqui, Maria. Cadê a Maria? Ela já chegou. Aqui. Pode sentar, Maria. Agora nós vamos aqui como amigas, viu? Nós vamos ter um bate-papo, nós vamos conversar. E o pessoal da Rede Atitude, quem segue o @Rede Atitude? Se você não segue, pega agora aí o seu celular, procura @Rede Atitude. Nós abrimos ali uma caixinha de perguntas para Maria. A Maria todos os dias, né, Maria? Eu te acompanho nas redes sociais. Todo dia a Maria abre uma caixinha de perguntas, ela recebe muitas perguntas e nós vamos fazer um negócio ao vivo aqui agora. Então, vai lá no Rede Atitude, se você ainda não segue, @Rede Atitude. Desculpa, é no Congresso Atitude, não é isso? Quem pode confirmar para mim? O pessoal da mídia? É no Congresso Atitude ou no Rede Atitude? É no Congresso Atitude, @Congresso Atitude. Procura lá agora. E segue também o Rede Atitude, viu? Que tem muitas informações, muito conteúdo, legal demais, que vai edificar a sua vida. Então abra aí, na sua Bíblia, quer dizer, no seu celular. @Congresso Atitude. Tem uma caixinha de perguntas aí. É claro que nós não vamos conseguir responder todas, porque o nosso tempo é limitado. Mas você vai fazer aí uma pergunta para Maria Luque. E ela vai estar respondendo aqui ao vivo. Amém? Amém. Maria, primeiro eu queria assim que você contasse um pouco. Aí, troca o microfone. Aí. Foi? Foi. Primeiro assim, conta um pouco sobre você, seu testemunho. Quem era a Maria antes de Jesus? A Maria depois de Jesus. O seu chamado, o que Deus tem feito na sua vida. Eu pesquisando um pouco sobre você, eu vi que você é uma influência, você tem ali muitos seguidores, mas eu percebi que o que é mais relevante na sua vida não é o número de seguidores que você tem, mas é a mensagem que você transmite, né? Através das suas redes sociais, através da sua vida. Eu vi também que você tem uma organização, né, de apoio, de ajuda, que chama We Love, né, que ajuda pessoas em situação de risco, em situações de rua até, não é isso? Sim. E eu queria que você contasse um pouco do seu testemunho, se apresentasse para o pessoal, né, e nos edificasse um pouco com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Gente, não pode me dar muita confiança, senão vira vigília, né? É verdade. Então é melhor eu só responder aquela pergunta de uma forma mais objetiva, né? Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luque. Eu tenho 25 anos, sou casada, sou mãe. E é uma bênção estar aqui com vocês hoje, né? Hoje, para a glória de Deus, eu sou missionária. E sem nenhum nível de mérito, pelo contrário, muitas vezes eu, assim como Moisés, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, mas existem tantas outras pessoas tão mais capacitadas,
tantas pessoas mais experientes, tantas pessoas com maior intelecto, e eu acredito que talvez ele faça as coisas assim para que ninguém possa se gloriar, né? Então, para que a glória seja sempre dele. Até os meus 18 anos eu fui candomblessista, né? A gente estava falando disso um pouco mais cedo. E sempre, dentro da minha família, a gente teve muito esse viés espiritual. A gente sempre acreditou que existia algo além, né? Então, muitas vezes, as pessoas, até por um tipo de preconceito, são levadas a acreditar que o candomblé, ele não engloba pessoas que acreditam ou buscam verdadeiramente a Deus. E eu, durante todos esses anos que eu vi no candomblé, eu realmente estava ali buscando Deus. Até que em um certo momento, eu caminhava para me tornar mãe de santo, justamente porque eu comecei a mirar com algumas questões, né? Eu falava, Senhor, se o Senhor realmente existe, eu quero poder te sentir. Eu não quero ter que consultar uma terceira pessoa, eu não quero ter que consultar os búzios, né? Eu dava consulta de baralho cigano, então eu já realmente estava encaminhada ali dentro. E eu justamente buscava ser mãe de santo na tentativa de poder falar diretamente com aqueles orixás, que eram quem eu acreditava que eram uma espécie de intercessores, né, de Deus. E até que, em um certo momento, eu fui me sentindo muito desanimada, porque eu não tinha, dentro do candomblé, a oportunidade de ler os odus, né? Os odus são uma espécie, digamos, de livros, né? Dependendo da posição que os búzios caía um nome de odu, e essa combinação determinava o momento da sua vida que você estava vivendo, ou seja lá o que for. E então, eu me lembro que um dia eu entrei no meu quarto e eu falei, Deus, se você realmente existe, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Uau. Eu não quero depender de alguém para falar para mim se eu posso ou não mudar de escola. Eu tinha o quê? 15, 16 anos, se eu posso mudar de escola, se eu posso gostar de fulano, se eu posso gostar de Beltrano. E por aí vai. Mas aí eu tinha uma outra crise, porque no candomblé você incorporar, né, é uma espécie de evolução espiritual. E eu não incorporava de jeito nenhum. Eu me lembro que às vezes na gira, né, que era o que acontecia dentro do terreiro, as entidades, como nós chamávamos, falavam, olha, você dá a mão para ela, para uma outra pessoa, e vocês duas vão incorporar juntas. E ali eu sabia o que aquela pessoa incorporaria, né, qual entidade desceria naquela pessoa, como eles falavam, mas nada acontecia comigo. Então eu também comecei a pensar, ué, gente, deve ter alguma coisa de errado comigo. Porque acontece com todo mundo e eu não conseguia. E até porque eu tinha um certo receio do que aconteceria com o meu corpo. Eu não conseguia ceder aquilo, né? E assim, para quem não sabe, o candomblé, ele tem uma série de orixás, como assim chamamos, né? E disseram que a minha cabeça, na época, pertencia a um orixá que se chama Oxalá, né? E que para eu poder sentir esse orixá, como eu questionava muito ao homem que era meu pai de santo, porque eu não conseguia sentir, porque eu não conseguia falar com ele, eu precisava me purificar. Então, eu não bebia, durante anos eu não usei roupa preta, eu não usava roupa preta, eu não podia usar roupa preta. Enfim, eu não podia viver em festas, eu não podia frequentar bares, e para mim isso não era pesado. Mas eu digo isso porque muitas vezes as pessoas não entendem a liberdade em Cristo, né? E aí, em resumo, eu reencontrei o homem que hoje é meu marido, né? E ele é filho de pastor. E eu gosto de frisar algo para que eu não possa ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. E muitas vezes eu até evito falar sobre isso porque alguns jovens querem usar a exceção como respaldo para tornar uma regra, né? E eu tenho a minha visão particular de que quando eu reencontrei o homem que hoje é meu marido, ainda que ele tivesse tido uma criação religiosa e fosse filho de pastores, ele não estava verdadeiramente tendo uma vida com Cristo. Se ele tivesse, nós não teríamos iniciado, né, um relacionamento. Então, namoro não é evangelismo. Não dá, gente, Viu, assim, galera? não dá. E assim, é muito importante dizer que eu acredito que alguns relacionamentos começam errado e no fim dão certo porque no meio entra o arrependimento. Mas se você já tem o conhecimento da palavra, você não tem desculpa, né? A pessoa não tem desculpa para fazer algo errado, porque o máximo que ela vai sentir depois é remorso, porque ela tinha o conhecimento da verdade.
né? Então, eu faço questão de frisar isso para que pessoas não peguem a minha história e tentem usar como uma regra. Pode acontecer? Pode dar certo? Pode, mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Risco muito grande. Então a palavra de Deus sempre vai ser maior do que as nossas experiências. A palavra de Deus não muda, né? E em resumo, foi tudo muito rápido. Eu me lembro que certa noite eu estava conversando com o Daniel não sabia que eu era candomblessista, nós éramos amigos de adolescência, assim. E aí, quando a gente se reencontrou, um dia ele virou para mim e ele falou assim, você acredita em Deus e tudo mais? E eu falei minha forma de acreditar. E eu me lembro que ele só falou assim, como eu quero que um dia você possa sentir o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E eu lembro que aquilo me feriu muito, porque eu falei, gente, quem que ele está pensando que é? Na minha mente, eu falo com Deus face a face. Porque assim, no candomblé, você está ali, você tem experiências palpáveis o tempo inteiro. É um mundo espiritual que é real, né? E eu costumo dizer que nem tudo aquilo que existe é verdade. Inúmeras coisas existem, se manifestam, mas não significam que sejam o verdadeiro caminho, né? E aí, no resumo do resumo, foi tudo muito rápido. Em uma semana, assim, a primeira semana que eu e o Daniel começamos a namorar, foi marcado para eu começar a incorporar. Fazia muito tempo que eu já não me consultava por toda aquela crise que eu falei com vocês que eu estava vivendo. E aí viraram e falaram que eu tinha que abrir um jogo de búzios pela saúde do meu pai. E então eu fui, né, por conta da saúde do meu pai, e eles falaram, olha, você não tem nada para perguntar? Eu falei, não, até porque a vertente religiosa que eu pertencia não tinha muito essa coisa de, eu vou fazer isso para conseguir isso, ou eu vou fazer aquilo para... Era sempre muito voltado, de fato, para uma aproximação de Deus e para a sua saúde, ou seja lá o que for, né? Era assim que eu enxergava na época. E aí, quando o homem que era meu pai de santo perguntou isso, eu falei, estranho, ele não é de perguntar esse tipo de coisa, alguma coisa está acontecendo. E aí ele falou, olha, a gente tem que marcar um dia para você começar a incorporar, então vamos marcar no dia tal. E aí eu fingi desmaio, né? Falei, não foi até agora, não é agora que vai acontecer, né? E aí um dia eu fui encontrar nessa mesma semana o Daniel no shopping, a gente bem começando assim a namorar, nossa primeira semana de namoro. E aí o meu pai me ligou, né? É como um pai de uma pessoa que é criada na igreja liga e fala, vamos para a igreja? Ele falou, filha, hoje é o dia que você marcou, né? De ir lá no terreiro e tudo mais. E aí eu comecei a chorar. Aí o Daniel falou assim, o que está acontecendo? Aí foi quando eu falei a história real para ele. Olha, minha vida é essa, até hoje minha fé era essa. E aí ele só virou e falou assim, você quer que eu ore por você? Você quer orar? Eu vou ligar para minha filha de pastor, né? Eu vou ligar para minha mãe e vou pedir para ela estar orando por você. Porque eu estou desviado, né? Porque sabe, não vai estar tendo como, que eu estou brechudo. Brincadeira. Mas aí, foi mais ou menos assim. Aí eu entrei no carro do meu pai e quando a gente estava a caminho do terreiro, ele falou, olha filha, o homem, né, que era o nosso pai de santo, ele acabou de infartar. E aí ele faleceu naquele dia. Não me lembro se foi naquele dia ou se foi um dia depois, mas ele faleceu nesse episódio. E aí teve a cerimônia de morte dele, que é algo, no candomblé tem esse ritual todo, né? E aí na cerimônia de morte dele, foi a primeira vez em que eu fui visitada pelo Espírito Santo. Ali eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, eu tinha pavor de crente. Para mim, Jesus era um político que se escondeu por 3 dias. Eu não tinha amigas cristãs, nunca tive uma amiga crente, nunca tive alguém para falar, você quer ir na minha igreja? Ou alguém para falar, olha, Jesus Cristo morreu e ao 3º dia ressuscitou. Não, eu nunca tinha ouvido essa mensagem. Não existe um cristão protestante em toda a minha parentela, né? Então, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Sim. Então, eu não sabia o que aconteceu ali no momento, eu não soube discernir. Mas eu sei que pela primeira vez ali eu vi o mundo espiritual como ele realmente era, né? Eu estava ali, e aí as entidades que pareciam sempre ser boas, né? Começaram a manifestar ali, e eu as vi, em resumo, como eu nunca tinha visto antes, né? Não com aquela vertente amigável, mas elas repetiam assim, elas se culpavam e diziam, a culpa é sua porque ele foi embora antes do tempo dele. E na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar muito, e algo muito forte dentro de mim dizia, esse não é o seu lugar, você não pisa mais aqui. Esse não é o seu lugar, você não pisa mais aqui. E era o Espírito Santo já falando ao seu coração. E era o Espírito Santo falando no meu coração. E ali eu não sabia quem era o Espírito Santo, eu não sabia o que era. Mas
tentando resumir a história, na mesma semana conheci a família do Daniel. A mãe do Daniel falou sobre o testemunho dela para mim na sala da casa deles. Olha, minha conversão foi assim, aconteceu assim comigo. E ali eu senti novamente aquela presença. E ali eu falei para ela, eu quero Jesus para minha vida. Eu nunca tinha pisado numa igreja, eu nunca tinha não sabia como funcionava um culto, mas naquele momento eu orei, eu falei, Jesus, eu com aquele trauma, né, de acreditar que eu estava ali buscando a Deus durante todo aquele tempo. E então quando eu estive diante de Jesus, eu tive muito medo de me enganar novamente, de ser só mais uma religião. Então eu me lembro que eu falei, Jesus, se o Senhor é real, eu quero que o Senhor se revele a mim. E eu prefiro morrer do que voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou. E naquele mesmo dia, minha sogra me deu uma Bíblia. Eu me lembro que o Espírito Santo me chamava para passar horas dentro do quarto. Eu não saía de casa. Eu passava 7 horas dentro do quarto lendo a palavra, 6 horas. E a minha vida era essa. É uma em resumo, foi isso que aconteceu. Glória a Deus por isso. É uma graça irresistível. Maria, você também foi modelo, não é isso? Você também viveu no mundo da moda, né? Conta um pouco assim dessa experiência. Isso trouxe também alguma marca, alguma coisa negativa ou positiva para você? Sim, então, falar sobre isso, né, muitas vezes é um tabu até dentro da igreja. Quando a gente fala sobre santificação, muitas pessoas confundem com um conjunto de regras humanas, né? E não com uma sensibilidade ao Espírito Santo para entender o que te convém e o que não te convém. Sim. E eu me lembro que, na época, eu tinha um peso muito inferior ao que eu tenho hoje, né? Eu era atleta também na época, então eu era ainda mais magra, então eu não tinha muito corpo, eu não tinha muito busto. E então eu achava que eu podia usar roupas super curtas, super grudadas, e já era um hábito meu, que eu acharia na minha mente que não estava vulgar. E quando eu me converti, eu me lembro que um dia eu orei a Deus e eu falei, Senhor, se há algo que me afasta de Ti, me revela. E essa é uma oração, gente, que nunca volta sem resposta. E eu me lembro que o Senhor me deu uma visão em que eu vi uma mulher com uma calça muito apertada e essa mulher dançava. E ele só falou assim, espírito de lascívia. Na época eu não sabia nem o que era lascívia, gente. Eu fui jogar no Google para descobrir o que era lascívia. E ali eu falei com o Senhor e eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, não adianta nada eu mudar a forma como eu me visto, se eu não mudar o meu coração. Então, me convence, Senhor, de que eu não preciso disso. Transforma a minha mente a ponto de eu não ver mais beleza nisso. Porque a verdade é que o mundo distorce o nosso padrão de beleza. Né? A gente deixa de entender que o belo para Deus não é relativo. Deus tem um conceito absoluto de beleza que não tem nada a ver com os padrões humanos, mas tem a ver com a glória dele, né? E a moda muitas vezes quer ditar um padrão, exatamente, né, que vai até contra os padrões de Deus estabelecidos para nós. Exatamente. Inclusive, eu até estava conversando um pouco antes de vir para cá, que um dos projetos que eu estou iniciando esse ano é uma espécie de clube de assinaturas sobre a moda da perspectiva de Deus. Olha, porque né, a gente considera muitas vezes a moda fútil, mas a verdade é que a gente vai continuar se vestindo. E se não tiver alguém com uma cosmovisão cristã para falar sobre isso, outras pessoas com uma cosmovisão deturpada vão apresentar outras alternativas para isso. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês vão começar a observar que as roupas cada vez mais vão ter menos silhueta, elas vão ser cada vez mais retas, a ponto de não se identificar mais uma peça de roupa masculina ou feminina. Por quê? Porque a moda, né, assim como inúmeras outras expressões de arte, ela segue uma agenda, e nós vemos aí, por exemplo, a questão da ideologia de gênero que vem ascendendo, né? Então, é muito importante nós entendermos o que está acontecendo com o mundo, não para que nós venhamos a nos alienar, né? Ah, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, mas para mostrar, olha, existe uma agenda por trás disso. Então, tenha sabedoria para entender o que te convém e o que não te convém, porque não é uma peça de roupa isolada, né, que vai te mandar para o inferno, não é, a base não é essa, né? Eu acredito que não é o que você veste que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno, mas eu acredito que um cidadão do céu sabe como se vestir de acordo com o céu, né?
Então, nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação muda as nossas obras, né? Então, em resumo, foi uma área em que eu tive um longo processo, e eu creio que até hoje, né? A santificação é um processo. A salvação é imediata, né? Mas a santificação é um processo. Então, eu espero poder ajudar muitas mulheres que vivem esse processo hoje, porque a gente olha Instagram, a gente olha uma série de coisas e a gente a todo tempo vê mulheres apresentando uma alternativa, né? Uma proposta de beleza extremamente sensual. E a nossa visão é distorcida. E a gente começa a não conseguir se achar bela sem expor determinada parte do corpo e por aí vai. Em Timóteo fala que a gente tem que ser modelo, padrão para os fiéis. É verdade. Em tudo, no amor, na fé, no procedimento, né? Na vestimenta também. Né? É interessante as pessoas olharem para você, que é uma referência, né, na moda e tal, e falar assim, eu quero me vestir como ela, porque ela tá bonita, né? Ela tá na moda, ela tá bela, mas não tá ferindo nenhum princípio bíblico. Em nome de Jesus. Ok, a Maria então, antes de Jesus, candomblé, experiências espirituais, no mundo da moda e tudo mais. Quem é a Maria hoje? Então, hoje, né, com a graça de Deus... Depois de Jesus. Depois de Jesus, eu demorei a entender um pouco esse processo, né? Porque o Senhor começou a me incomodar para falar sobre algumas questões da atualidade. E eu me lembro que muitas vezes tenho muita paixão pelo Evangelho, então por vezes eu falava, Senhor, por que eu preciso falar sobre isso? Né? Por que eu preciso falar contra ideologias? Qual é a necessidade disso? E o Senhor começou a falar comigo que Ele não estava me chamando para que eu me colocasse contra pessoas, mas para que eu me colocasse a favor de princípios bíblicos, a favor da família e a favor da vida. Então, nós temos que entender, né, que nós não fomos chamados para lutar, como nós falamos, contra carne nem sangue, mas contra os espirituais, principados, potestades, né? Então a gente não guerreia contra pessoas, a gente guerreia contra ideias, a gente guerreia contra o maligno que por vezes pode se apropriar de pessoas para agir, mas que não é sobre pessoas, é sobre aquilo que está por trás delas. E aí o Senhor me deu um direcionamento para que eu começasse a cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Dentre questões como, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, eu tenho cuidado muito de mulheres que têm tido desejo de abortar por uma gravidez não desejada. E através da frente missionária que o Senhor iniciou através da minha vida, né, da UI, eu dou assistência para essas mulheres que também tiveram algum nível de trauma pós-aborto, que não conheciam o Evangelho antes, ou até mesmo que conheciam, porque eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte das mulheres que abortam são protestantes. Então isso acontece debaixo do nosso nariz, então é um assunto que a gente não pode fingir que não acontece. E a gente precisa começar a mostrar para essas pessoas que existe alguém ali e que elas têm sim uma luz no fim do túnel. E porque a maior parte das mulheres que desejam abortar só tem um pensamento, né? Eu não tenho saída, eu estou sozinha, eu não tenho escolha. Então na UI a gente levanta recursos. Se essa pessoa acredita que ela vai abortar porque ela não tem recursos, esse não é o problema. Pela graça de Deus, a gente vai prover os recursos ali para aquela pessoa. Se aquela pessoa não tem condições psicológicas, a gente providencia todo o tratamento psicológico, o acompanhamento espiritual. A assistência que ela precisa. Exatamente. Então, a gente acaba estando muito ligado a essas demandas em si, né? Mostrando para ela que o aborto é a única opção, né? Que existem outras opções, outras saídas, não é verdade? Porque aquilo, há pouco tempo, por exemplo, saiu aí uma matéria de que estão tentando proibir a distribuição de Bíblias para mulheres que querem abortar, né? Porque as pessoas sabem que a palavra de Deus é viva e não volta vazia. Então, muitas mulheres somente optam pelo aborto porque elas realmente acreditam que estão sozinhas. Então, por isso que eu acredito que nós, como igreja, precisamos ter esse contato de olhar para quem está do nosso lado e perguntar se essa pessoa está bem.
A gente precisa, de fato, viver como uma comunidade, porque muitas vezes aquela pessoa está pensando em tirar a própria vida, ou até mesmo tirar a vida de alguém que está no ventre dela. A gente não tem noção do que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Então, eu acredito que justamente por Deus me levantar para falar contra determinadas ideologias, eu não tenho como criticar algo que eu não me prontifico para resolver, né? Não dá solução. Exatamente. Maria, estamos em guerra. Qual é essa guerra que nós estamos? Qual lado nós devemos estar desta guerra? E quais são as armas, né, que nós devemos usar? Como nós devemos nos equipar, nos preparar para entrar nesse campo de batalha? A guerra que nós estamos vivendo é a mesma de sempre, né, que é espiritual. A diferença é que Satanás ele vai mudando a forma, né, Sim. com base no Zeitgeist, né, no espírito dessa época. Então, algo que é fundamental, que eu entendo que é fundamental nesse tempo e que Satanás tem usado para atuar, é o conhecimento. A gente está na era do fluxo de informação. Sim. Então, nós recebemos informações o tempo todo e Satanás está usando isso. Então, nós como igreja, infelizmente temos uma cultura de que durante muito tempo o conhecimento foi compreendido como inimigo da fé. E Satanás vai usar isso e tem usado isso. Por quê? Porque quem está lá fora está buscando conhecimento, está buscando uma retórica boa, uma oratória boa, e aí nós como igreja não temos muitas vezes o preparo de realmente ter conhecimento do que está se passando no mundo, ter conhecimento mesmo histórico, conhecimento ideológico, e justamente por isso nós acabamos perecendo por falta de conhecimento. Então eu acredito que além das armas espirituais, eu hoje identifico um ataque maligno justamente na idolatria desse tempo, que é o fluxo de informação. Porque uma época, né, a grande idolatria já girou em torno de dinheiro. Hoje tem pessoas que trocam dinheiro por fama. Então, justamente por esse anseio de ser querido, conhecido, famoso, as pessoas têm a necessidade de saber o tempo inteiro o que está acontecendo ao redor do mundo, de estar acompanhando, de estar tentando acompanhar o fluxo, né, de poderem estar ali fazendo parte de algo. Então, acredito que nós, como igreja, precisamos desmistificar e deixar de demonizar o conhecimento. Nos Né? equipar com conhecimento. Exato, além de todas as armas espirituais, né? Da Bíblia, palavra jejum, de oração, Deus. exatamente. E conhecimento também de vários assuntos, né, principalmente dessa guerra cultural, né, Exatamente. Eu creio que ninguém precisa saber tudo, Sim. mas eu acredito que nós precisamos buscar o necessário para que a nossa vida possa, de fato, refletir uma cosmovisão cristã. Você não precisa ser um expert em tudo, mas você precisa saber o suficiente para que você possa conduzir sua vida como Jesus conduziria, né? Maria, por que, aqui uma pergunta de uma pessoa que mandou, por que a maioria dos jovens hoje em dia são omissos e têm medo de se posicionar? Olha, eu vou ser bem honesta em relação a isso. Eu acredito que por um motivo, essas pessoas nunca estiveram face a face com a morte. E quando eu digo morte, eu digo a morte de cruz mesmo. Eu acredito que a partir do momento em que nós temos o entendimento da crucificação de Cristo e cremos verdadeiramente que Jesus Cristo irá voltar, o amor perfeito lança fora todo medo. Uau. Então, é por isso que eu acredito que não adianta fazer curso de posicionamento, curso de oratória, curso disso, porque se você não tiver verdadeiramente a fé, a crença, o entendimento da mensagem da cruz, você vai ser eternamente um covarde. Por quê? Humanamente falando, a nossa carne é incapaz de desejar, se posicionar, ser contrariada, ser rejeitada. Mas a partir do momento em que nós temos como modelo alguém que foi rejeitado a ponto de cruz, nós até passamos a sentir um prazer estranho na rejeição. Né? A Bíblia diz que os apóstolos, eles saíram do sinédrio regozijando, porque eles se sentiram dignos de serem humilhados pelo nome de Jesus. Perseguidos, né? Perseguidos pelo nome de Jesus. Então, eu acredito que pessoas que não se posicionam são pessoas que não conhecem a mensagem da cruz. Uau. Eu não creio que todo mundo tem que Ser falar, militante. escrever textão na internet. Eu acho que não é nem sábio, porque a gente não sabe sobre tudo. Mas eu acredito que as pessoas precisam olhar para a nossa vida e não ter dúvida Sim. do que a gente crê É verdade. e do que a gente não compactua, porque tem pessoas que são interrogações.
inclusive ministros, né? A gente olha, e eu me coloco nessa posição, fala, que benção, mas o que será que pensa sobre esse assunto? E sobre aquele outro? E sobre aquele outro? Então, isso acontece todas as vezes em que o lobby, né, se torna lucrativo e a agenda passa a ser o princípio e não mais a verdadeira pregação do evangelho, né? Então, para mim, é essa visão, a falta de entendimento da obra da cruz. Tem uma perguntinha aqui, olha, que eu acho que você já respondeu. Como deve ser a participação do cristão na cultura? É se posicionando. Exatamente. Nós vemos algumas vertentes, né, da igreja evangélica no Brasil, e isso foi muito forte, do isolamento da cultura, né? Ou seja, tudo que é cultural é demoníaco, tudo aquilo que não está dentro, tudo aquilo que está dentro da esfera sacra, é um pensamento dicotômico, né? É demoníaco. E hoje nós vivemos os custos disso. Por quê? Porque nós vemos espaços vazios no cinema, nós vemos espaços vazios na música, nós vemos espaços vazios na literatura. Por quê? Porque o pensamento dicotômico faz com que a gente acredite que Deus só é glorificado, né, através de uma mensagem evangelística. Eu encontro, por exemplo, pessoas que são médicas, pessoas que, sei lá, têm diversas profissões e falam, olha, eu não sei qual é o meu chamado. Por quê? Você é usado para curar pessoas. Né? Lutero, por exemplo, dizem que tem uma história que um sapateiro se converteu e pergunta, e agora, o que eu faço? Ele diz, faça bons sapatos e venda por um bom preço, ou seja, nem todo mundo é chamado para a esfera sacra, né? É claro que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você é chamado como um ministro, você deve ter um cuidado para que você não venha compactuar com a visão daquele mundo, né? E que você não venha a se corromper para alcançar, como muitos fazem hoje, né? Ah, eu estou me corrompendo, eu estou compactuando com quem está no mundo para alcançar. Alcançar para quê? Estou fazendo de fraco para ganhar o fraco. Exato. Mas mais fraca ainda do que o se a mensagem da cruz já se perdeu, você pode fazer qualquer coisa. Você pode alcançar 1 milhão de pessoas, está alcançando para a sua própria glória. Deus já não tem mais nada a ver com isso, né? Mas, enfim, em resumo, nós precisamos lidar com a cultura de modo que nós não venhamos a servir a cultura, nem nos isolar da cultura, mas, de fato, sair de uma bolha gospel, porém, ter a condição de viver em santificação. Influenciar a cultura. Assim como Daniel viveu. Né? Daniel, o profeta Daniel, não foi alguém que viveu isolado, mas ele foi alguém que se recusava a se dobrar diante do príncipe, do regente daquela época, né? Espiritualmente falando. Então, eu acredito que ele é um bom exemplo. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, a rainha Esther, né? Quando ela está em uma posição em que o povo dela está em perigo, ela não podia se colocar na frente do rei, porque existia uma lei de que se alguém se colocasse na presença do rei sem ser convidado, solicitado, ele estenderia o cetro e aquela pessoa morreria. E ela entende que ela tem um propósito maior e ela abre mão de toda a influência que ela poderia perder. E ela diz, se perecer, pereci. Então, eu acho que essa é a relação que a gente tem que ter com a cultura. Se eu puder levar o evangelho e glorificar a Deus através dos dons que Ele me deu, tudo que fizeres, né, faça como para a glória de Deus. Amém. Agora, eu não vou ter apego à cultura, não vou ter apego ao que está lá fora. Se perecer, pereci. Maria, nosso tempo já está esgotado, mas tem uma perguntinha aqui que eu não posso deixar de fazer. As demais perguntas, depois eu vou pedir o pessoal da mídia para te procurar, para você responder no próprio, né, página do Congresso Atitude. Você vai responder Amém. lá no perfil do Congresso Atitude. As meninas depois vão procurar ela. Amém. Mas essa pergunta aqui, eu tenho que fazer, porque é algo que você tem falado muito, né, no seu dia a dia. Maria, eu sou cristã e feminista. Pode isso, Arnaldo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se você se identifica com essa frase, que você possa entender que aquilo que nos une é maior do que aquilo que pode vir a nos separar. E isso daqui não é não tem o intuito de te ofender, mas se te ofender, eu infelizmente não posso fazer nada porque eu tenho um compromisso com a verdade, né? Eu acredito que para muitas pessoas essa ideia é colocada como possível por duas possíveis razões. Ou por falta de conhecimento do que realmente é o feminismo, ou por falta de conhecimento do que realmente é a Bíblia. Eu falo o seguinte, que ou essa pessoa não entendeu o que é ser cristão, ou não entendeu o que é ser feminista. Né? Exatamente. Um dos lados ela está pecando. Ela está pecando para o cristianismo, ela está pecando para o feminismo. Não, e acaba que a pessoa não consegue fazer nenhuma das coisas bem. Ela não consegue nem ser feminista e nem ser cristã.
né? Porém, existe uma pressão muito grande, e a agenda progressista trabalha com uma dissimulação, né, em relação à linguagem. Existe uma guerra semântica, uma guerra de linguagem acontecendo, que visa distorcer o real significado das palavras. Então, por exemplo, a ideia de que o movimento que tem em vista, porque se você for pesquisar sobre o feminismo, conhecer a história do feminismo, as teóricas feministas, por que eu digo isso? O feminismo que você conhece na internet é o feminismo cultural. São pessoas que não conhecem nada sobre feminismo, não sabem o que é uma onda feminista, não sabem quem é Simone de Beauvoir, não sabem quem é Betty Friedan, não sabem absolutamente nada de feminismo. E esse discurso de internet tem seduzido muitas pessoas. Por quê? Na verdade, o movimento feminista, historicamente, se prova um movimento, ao contrário do que dizem, porque às vezes falam assim, se você não é feminista, então você é racista. Isso é o que a filosofia chama de argumento espantalho, né? É você tentar acabar com a reputação do seu opositor, simplesmente falando algo ruim a respeito dele, em vez de você argumentar com ele. Então, se você não é feminista, você é racista. Se você não é feminista, você não se importa com os pobres. Mas o movimento feminista, você pode procurar isso. Inclusive, existem muitas mulheres feministas, tanto Bell Hooks como Angela Davis, que falam sobre isso. O movimento feminista surge como um movimento de mulheres brancas de classe média. A primeira conferência, falando assim, resumidamente, chamada Seneca Falls, que foi onde algumas pautas foram apresentadas. Não teve nenhuma pauta que levava em consideração as mulheres negras, que naquela época ainda lutavam por direitos básicos, né? Não houve nenhuma mulher negra presente. Então, nós vemos que, na verdade, todo esse discurso que hoje é montado no sentido de como você pode ser cristã e ser contra, né, o bem da mulher. Então, justamente por falta de disposição para ser rejeitada, a pessoa acaba cedendo a esse discurso, porque entra naquilo, nossa, mas como é que eu vou ser crente se eu não for em favor do benefício? E realmente, se o feminismo fosse um movimento que, de fato, visasse simplesmente, né, a justiça social, seria uma bênção, né? Mas eu até costumo dizer que ainda que o feminismo hoje possa trazer algumas pautas que sejam realmente problemáticas, não é porque um movimento aponta um problema que ele esteja apto a proporcionar uma solução. Então, em resumo, para o feminismo, né, o redentor do movimento das mulheres é a emancipação sexual que acontece através da revolução sexual. Bell Hooks diz, você não pode ser feminista e não ser a favor do aborto, por exemplo. Você pode ver nesse livro, O Feminismo é para Todos, né, escrito por... O Feminismo é para todo mundo ou para todos, que é escrito por Bell Hooks, né, que é uma feminista. Então, em resumo, e nós, enquanto o feminismo tem, né, a revolução sexual desde a primeira onda, a primeira clínica de aborto foi aberta lá em 1930, mais ou menos. Então, desde a primeira onda do feminismo, porque a segunda se inicia lá em 1960, a revolução sexual já se faz presente, né? Então, desde o princípio, a revolução sexual está ali como uma espinha dorsal do movimento feminista. Mas o feminismo é plural, falam muito isso. Ele tem inúmeras vertentes, mas todas essas vertentes têm um denominador em comum, que é a revolução sexual. E nós temos como redentor Cristo. É muito simples. Quando você tem o cristianismo, né, nós mulheres, se a gente tem o cristianismo, nós já temos a nossa identidade, o nosso padrão, a nossa conduta em Cristo. Quem precisa do feminismo quando você tem o cristianismo? Exatamente. Né? Se você vê Jesus, como ele tratava as mulheres, como ele exaltou, né, aquelas que andavam com ele, como ele tocou, como ele agiu com ela, como ele restaurou a vida das mulheres. Né? Então, para que eu preciso de um movimento para me defender se eu já tenho Cristo na minha vida? Exatamente. E por fim, Jesus não nos chamou só para a gente sentar aqui em um culto e nos dar uma vida que tenha um mero sentido ou nos trazer alguma emoção. Jesus é o nosso Redentor, e se Ele é o nosso Redentor, Ele é Redentor sobre todas as áreas das nossas vidas, e não só sobre todas as áreas das nossas vidas, mas sobre todas as questões sociais. Não adianta nada você pegar Jesus e colocar Ele numa bolha e falar, Jesus só é poderoso dentro da igreja, mas as questões sociais eu vou guardar Jesus no meu bolso e eu vou lidar baseado nos fundamentos desse mundo e não nos fundamentos bíblicos. Amém. Ô Maria, eu queria conversar mais. Gente, que papo gostoso, né?
Que papo edificante, quanto Glória a conhecimento. Deus. Mas, assim, a gente está preso no tempo. Já estão me mandando Estamos. mensagem aqui falando. A culpa é minha. "Acabou". Pede perdão, a culpa é minha. Eu falo demais. Mas olha, a Maria vai voltar. Nós teremos Amém. o Gabriel Guedes, que vai ministrar agora pra gente. Vai ser uma bênção. O céu vai descer nesse lugar, gente. Amém. Em nome de Jesus. E a Maria vai voltar com uma mensagem aos nossos corações, que também vai ser assim, vai rasgar. Em nome de Jesus. Vai rasgar. Amém. Amém? Quantos querem ser rasgados pelo Senhor, Amém, quebrantados Jesus. pelo Senhor Amém. e levantados também para esse tempo, né, Amém. de guerra, mas um tempo também que nós temos a vitória pelo sangue de Jesus. Amém. Obrigada, Maria. Glória a Deus. Gente, Glória a Deus. vai lá no Congresso Atitude, @Congresso Atitude. A Maria depois vai estar respondendo algumas perguntas lá, viu? Não dá para responder todas,